Tarsila do Amaral é uma das artistas mais aclamadas da pintura nacional e um símbolo do modernismo brasileiro. A artista foi capaz de produzir uma identidade própria, que assimilava as tendências da arte moderna europeia ao mesmo tempo que tinha as cores do nosso país. Para além do período modernista, sua obra mais famosa, o Abaporu, é o símbolo do Manifesto Antropófago de 1928 e também o quadro mais valioso da história da arte brasileira. Tarsila é uma das grandes representantes da arte latino-americana, com exposições dedicadas a ela circulando por grandes museus ao redor do mundo. A artista nasceu no dia 1º de setembro de 1886 na Fazenda São Bernardo, município de Capivari, São Paulo. Cresceu numa família rica, junto a 7 irmãos, e era herdeira de grandes propriedades rurais no interior paulista. Cresceu ouvindo a mãe tocar piano e o pai recitar poemas em francês, língua que aprendeu desde a infância. Tarsila estudou na capital, no Colégio Sion, e depois em Barcelona. Estudou desenho, pintura e escultura. No período em que esteve em Barcelona, fez sonetos, composições para piano e cópias desenhadas de santinhos. Foi na Espanha que ela pintou seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus. Tarsila era noiva do médico André Teixeira Pinto e, quando retornou ao Brasil, eles se casaram. Porém, o marido se incomodava com o ofício artístico de Tarsila. Depois do nascimento da única filha do casal, Dulce, a Tarsila decidiu então separar-se. Graças à influência da sua família, que era muito grande e que sempre apoiou seu trabalho artístico, ela conseguiu em 1925 a anulação de seu casamento, já que o divórcio naquela época não era permitido por lei no Brasil. A partir daí, passou a se dedicar totalmente à arte. Estudou desenho e pintura com o artista acadêmico Pedro Alexandrino e, nessa época, criou naturezas mortas e algumas paisagens. E foi tendo aulas no ateliê que ela conheceu a pintora Anita Malfatti. Em 1920, ela viaja para a França para estudar, e durante 15 anos Tarsila se divide entre o Brasil e a Europa, não deixando nunca de ficar algum tempo nas fazendas da família. Já nessa época, Tarsila do Amaral mostrava o jeito próprio de pintar, diferente e repleto de novas ideias. Ela utilizava as pinceladas mais soltas, cores iluminadas e formas mais simples, diferente do modo de pintar da época. Como não estava no Brasil, foi a partir de cartas enviadas pela amiga Anita Malfatti que Tarsila ficou sabendo da Semana de Arte Moderna que ocorreu em fevereiro de 1922. Quando voltou a São Paulo, Tarsila foi apresentada aos modernistas por Malfatti e formou-se então o Grupo dos 5. Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti del Picchia e Tarsila do Amaral. O Grupo dos 5 discutia política, questões sociais e, principalmente, as ideias modernistas. Preocupavam-se também em mostrar em suas obras a mecanização dos seres humanos devido ao crescimento desgovernado das cidades, a crescente construção das fábricas e os arranha-céus. Acreditavam que a arte brasileira deveria encontrar as próprias raízes. Nesse período, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade iniciaram um relacionamento amoroso, que mais tarde virou um casamento. No final de 1922, Tarsila retornou a Paris para voltar a estudar, com os mestres cubistas dessa vez. Em 1925, Oswald lançou seu livro de poesias intitulado Pau-Brasil, com ilustrações de Tarsila. Entre as temporadas na Europa e as viagens pelo Brasil em busca de captar as cores nacionais para as suas telas, em 1926 ela teve sua primeira exposição individual em Paris, recebendo críticas bastante positivas. As cores, sem dúvida, são marcantes no trabalho de Tarsila do Amaral e são também parte da sua identidade. Quando retornam ao Brasil, em 1924, Tarsila e Oswald recebem a visita de um poeta modernista francês e com ele viajam pelo interior de Minas Gerais nas cidades históricas.
A viagem propicia uma espécie de redescoberta da terra natal, e isso impacta fortemente a pintura de Tarsila. Em 1928, ela pinta o quadro Abaporu, o homem que come gente. A obra acaba inspirando o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, porta-voz do movimento com o mesmo nome. O alvo em questionamento era a dependência cultural brasileira. Numa carta escrita à família em 1924, Tarsila diz assim: "Sinto-me cada vez mais brasileira. Quero ser a pintora da minha terra. Como agradeço poder ter passado na fazenda minha infância toda. As reminiscências desse tempo vão se tornando preciosas para mim. Quero, na arte, ser a caipirinha da fazenda de São Bernardo, brincando com as bonecas de mato, como no último quadro que estou pintando." A obra de Tarsila do Amaral é dividida em 3 principais fases, e a primeira acontece justamente entre os anos de 1924 e 1928. Nesse período, destaca-se a aplicação das chamadas cores caipiras, que eram rejeitadas pelos mestres acadêmicos das pinturas, e da grande intenção de Tarsila em representar o Brasil rural e urbano em suas pinturas. As obras dessa fase expõem a influência do cubismo e temas que são sobretudo paisagens brasileiras, como o quadro Morro da Favela ou o quadro São Paulo, ambos de 1924. E é a obra Abaporu que dá início à fase antropofágica. Nesse período, a pintura de Tarsila mistura o aprendizado do cubismo com um universo de densidade mística e onírica, profundamente enraizado na cultura brasileira, fazendo uso de cores vivas como o vermelho, o roxo, o verde e amarelo. Além do Abaporu, há também as obras A Negra, de 1923, que antevia a fase antropofágica, O Ovo e a Lua, de 1928, e ainda A Floresta e Sol Poente, de 1929. Nesse ano, a grande crise de 1929 trouxe duras consequências para Tarsila e sua família. As fazendas de café foram afetadas e a família foi obrigada a vender todas as propriedades. Tarsila perdeu quase toda a fortuna. Também foi no ano de 1929 que ela separou-se de Oswald. Por um breve período, Tarsila trabalhou na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Após ser demitida, desempregada e sem dinheiro, ela vendeu alguns quadros e viajou em 1931 para a União Soviética ao lado de seu novo marido, o psiquiatra Osório César. Durante a viagem, a Tarsila desenvolveu uma nova concepção política mais direcionada às questões sociais. Depois ela foi para Paris novamente, onde vivenciou de fato a experiência operária, trabalhando como pintora de paredes em construções. A partir daí, Tarsila começou a refletir cada vez mais em suas obras temáticas relacionadas ao proletariado, à desigualdade social, às opressões sofridas por trabalhadores e trabalhadoras, aos problemas do capitalismo industrial. O quadro Os Operários, de 1933, inaugura essa nova fase chamada fase social, caracterizada pelo uso de cores mais sóbrias e acinzentadas, reflexo da desesperança daqueles que, embora trabalhando incansavelmente, não tinham acesso a bens básicos como saúde e educação. É considerado um grande ícone dessa fase também o quadro Segunda Classe, de 1933, e Costureiras, de 1936. Entre 1936 e 1952, ela trabalha como cronista de arte no jornal Diário de São Paulo e continua pintando. Tarsila divorcia-se ainda outra vez e se casa com o escritor Luiz Martins. O casamento dura até a década de 60 aproximadamente. Em 1965, Tarsila sentia fortes dores nas costas. Com isso, passou por um procedimento cirúrgico, mas por um erro médico ficou sem poder andar. No ano seguinte, sua única filha faleceu em decorrência de diabetes, o que abalou Tarsila profundamente. A determinação pessoal de Tarsila e a dedicação à arte fazem com que ela consiga recuperar a fazenda. A cada perda, a cada vez que a realidade se tornava muito dura, Tarsila vinha com uma arte que a ressignificava.
Tarsila morreu aos 87 anos, 4 anos após a maior exposição realizada, que a glorificou na época como a maior expressão feminina nacional da pintura. A partir da década de 40, Tarsila passou a pintar retomando estilos de fases anteriores. Expôs na primeira e segunda Bienais de São Paulo. Na primeira, de 1951, ganhou o Prêmio Aquisição. Em 1963, foi tema da Sala Especial da Bienal de São Paulo e no ano seguinte apresentou-se na 32ª Bienal de Veneza. Após sua morte, em 1973, Tarsila continuou sendo homenageada em exposições ao redor do mundo. Em uma entrevista, recebe a seguinte pergunta: a sua pintura, tão poética, é então uma evocação enternecedora de uma infância feliz? E Tarsila responde: acho que o senhor não está longe de ter acertado. E Roberto Pontual diz o seguinte: na pintura deixada por Tarsila, o universal se particulariza, o popular se refunde no erudito, a maturidade revisita a infância. Transformando-se em nosso que a princípio não nos pertencia, mas que pelo contágio e ingestão consciente passou a incorporar-se à nossa individualidade em termos de nação. Tudo se explica de novo, como se fosse pela primeira vez. O meu nome é Ana Luísa França, eu sou atriz, contadora de histórias, poeta e escritora. E você pode conhecer mais sobre o meu trabalho no Instagram, @palavrafranca e no @palavrinhafranca. Este conteúdo foi produzido através do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.